Vamos lá. Essa música também, ela faz parte daquele grupo. Opa, deixa eu ligar o microfone aqui original. Essa música, ela é praticamente o Salmo 139 também, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Aí ele tem um pouquinho do Salmo 51, né? Quebranta meu coração, transforma-me, usa-me, né? E eu acho que essa música tem muito a ver com o que a gente está estudando de provérbios, porque para que você vai ser sábio? Você vai ser sábio para poder abençoar o próximo. Você vai ser sábio para ajudar as pessoas. Você vai ser sábio para abençoar a sua família, a sua casa, né? E eu espero que a gente possa fazer diferença. O que é fazer diferença? É ser um farol, é uma luz na escuridão. É ser uma ponte para atravessar as águas. É ser um abrigo na hora do deserto. É ser uma flecha que acerta o alvo. Que nós possamos entender, né, que tudo que a gente estuda, tudo que a gente recebe do Senhor, toda a palavra que a gente recebe do Senhor, é para quê? Para a gente fazer diferença onde a gente está, para a gente trazer bênção para as pessoas onde a gente está, né? Por isso que a gente fala, sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me com teu Espírito Santo e usa a minha vida, amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Lá do começo, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me,
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, nós queremos ser usados por Ti, Pai. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para abençoar o nosso próximo, para glorificar o Teu nome, Pai, para que as pessoas vejam a Tua luz brilhando em meio à escuridão, para que as pessoas vejam uma ponte de esperança para atravessar as águas, um abrigo, Senhor, onde elas possam encontrar contigo e encontrar um lugar seguro debaixo das tuas asas. Deus, usa-nos, Pai, para que possamos ser a expressão da tua glória aqui na terra. E para isso, Deus, nós precisamos de sabedoria. Para isso, Deus, nós precisamos temer o Senhor, conhecer o Senhor, viver a tua palavra, viver em tua presença. Fala conosco mais uma vez, Senhor, através da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para nos quebrantar, para quebrar aquilo que não te agrada e construir, Senhor, algo que venha sempre glorificar o teu nome. Te agradecemos, Pai, e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá, então. A gente vai tá vendo Provérbios capítulo 14, 15 e 16, tá? Na sequência da leitura que a gente está fazendo, a leitura anual, tá? E o capítulo 14, então, ele é a continuação daquele capítulo 13, que ele vai do 13 até o 15, versículo 19, né? É um bloco que fala, que tem o tema como um filho sábio deve viver, né? Então, assim, são conselhos que um pai está dando para o seu filho de como viver uma vida sábia, uma vida debaixo da sabedoria do Senhor, tá? Então a gente está continuando aquela linha de pensamento. Não sei se vocês perceberam, mas assim, os provérbios eles não têm assim muita ligação, às vezes um com o outro, às vezes de repente muda totalmente de assunto, às vezes traz sempre de um assunto só, mas essa é uma característica dos provérbios, né? Do livro de provérbios, que ele faz esse jogo de palavras e palavras de sabedoria. Então, o capítulo 14, ele começa falando sobre a mulher, né? Começa falando sobre a mulher sábia. Deixa eu ver aqui. Isso. Então ele começa dizendo o seguinte: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua, né?
Então, assim, ele está falando da mulher sábia. E eu acho que, assim, geralmente as mulheres são mais sábias do que os homens, porque as mulheres conseguem enxergar a parte emocional, tem um sentido especial, né? E os homens são muito racionais, muito lógicos, né? E essa sabedoria, é por isso que eu acho que às vezes eu entendo que na parte do conhecimento os homens são mais desenvolvidos, mas na parte da sabedoria eu acho que as mulheres são mais desenvolvidas, porque elas envolvem o emocional, ela tem essa parte emotiva mais forte. Né? E eu fico admirado, eu já quis até fazer uma tese a respeito disso, mas assim, no Novo Testamento, quando você olha o Novo Testamento, as pessoas que tiveram momentos de intimidade mais profunda com Jesus foram mulheres, né? Porque os homens não conseguem enxergar muito essa parte emotiva, essa parte relacional, e as mulheres conseguem trabalhar isso melhor, né? Mas assim, dentro desse grupo de qualidades da mulher, eu entendo que precisa ter essa sabedoria do Senhor, o que a gente está estudando aqui, o que a gente está trabalhando, temer ao Senhor, né? Você vai ser uma pessoa sábia quando você começa temendo ao Senhor. O sábio é aquele que obedece ao Senhor, né? E eu estava, não sei se eu falei isso ontem, mas eu vou falar de novo porque eu acho que foi uma lição muito boa que eu aprendi essa semana, né? Como que você se torna uma pessoa sábia? Quando você obedece a Deus. Mas o que você precisa para obedecer a Deus? E aí tem algumas fases, né? E aí eu entendo que você precisa ouvir a voz de Deus, conhecer a Deus, confiar em Deus, e aí você consegue obedecer a Deus, né? Então assim, e aí obedecendo a Deus você se torna uma pessoa sábia, né? Nessa obediência você acaba sendo uma pessoa que presta mais atenção e vê o porquê das coisas. Tem um versículo que vai falar um pouquinho sobre isso, né? Da gente não acreditar em tudo que a gente ouve, né? Pessoal, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Não acreditem em tudo que vocês ouvem, vocês têm que ter uma opinião própria. E onde que você vai conseguir a opinião própria? Você vai conseguir aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, né? Então, assim, você tem que estudar para você não ser uma pessoa levada pelas ondas de pensamentos filosóficos. Imagina, só uma pessoa falar bonito na tua frente que você vai acreditar tudo que ela fala? Não, você tem que ter você tem que ter esse conhecimento e essa base para que você não fique caindo em filosofias vãs que todo mundo fala, só porque é bonito, né? Eu acho que o budismo tem um texto muito bonito, o espiritismo tem um texto muito bonito, né? O testemunho de Jeová tem um texto bonito, a igreja dos Mormons, sei lá, eles têm um texto bonito, né? E aí, só que aí você vai ter que saber avaliar como que você vai trabalhar essa questão de decidir o que é bom e o que é melhor. É o que eu estou falando várias vezes quando a gente estuda provérbios, né? É bom, né? Buscar harmonia, paz, tranquilidade, é bom, né? Mas até onde isso aqui, ele está arraigado numa verdade que é a verdade fundamental da nossa vida. E aí a gente precisa ser conhecedor, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, né? Então, a mulher sábia edifica a sua casa. Versículo 2, então, ele fala mais uma vez da retidão, né? Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos os despreza, né? E esse que anda direito, o que é andar direito? É andar em retidão. Então, na outra versão da revista do João Ferreira de Almeida, ele fala que dessa retidão, quem tem retidão teme ao Senhor. Então, é tudo baseado muito nessa questão de temer a Deus. Você teme a Deus é o princípio da sabedoria. É o primeiro passo para você ter sabedoria no Senhor, é temer ao Senhor, é respeitar ao Senhor, é enxergar que Ele é importante, é enxergar que Ele é justo, é enxergar que Ele é bom, é enxergar que Ele me ama. Versículo 3, então, ele fala de conversas boas e más. E a gente vai ver, eu acho que seria até interessante a gente pegar todos os provérbios que fala sobre a língua, que fala sobre as palavras, né, pessoal? Tem tantos provérbios que falam, aconselham a gente
como falar com as pessoas, né? Eu fico pensando, né, que não basta você falar a verdade, você precisa falar a verdade na hora certa, do jeito certo, né? E para a pessoa certa. Então, assim, não basta só você falar a verdade. Ah, não, mas eu tô sendo verdadeiro. Tudo bem que você está sendo verdadeiro. Ah, não, mas eu só estou sendo sincero. Tudo bem que você está sendo sincero. Mas você está falando a sua verdade, a sua sinceridade na hora certa? Você está falando a sua verdade na tonalidade certa, né? Você está falando a sua verdade para a pessoa certa, né? Então, assim, sabedoria é isso. Sabedoria é você avaliar muito mais do que o certo e errado, mas é você trabalhar com o bom e o melhor, né? Porque, assim, um professor de educação cristã, um dia ele falou assim, que muitos pais têm criado filhos esquizofrênicos. Por quê? Porque os filhos estão gritando e aí o pai e a mãe fala assim para os filhos: para de gritar! Ou seja, você tá gritando, falando para eles pararem de gritar. Aí a criança fica assim: mas você não tá gritando também? Né? Então, assim, por isso que eu falo, é uma verdade que é para falar para as crianças parar de gritar? É. Só que, assim, a gente precisa ter a tonalidade certa, a hora certa, o momento certo de falar a nossa verdade, né? Então isso é sabedoria. E aí no versículo 3 ele fala: a conversa do insensato traz vara para suas costas, mas os lábios sábios os protegem, né? Então o que acontece? Se você falar uma coisa certa na hora errada, provavelmente você vai tomar uma bronca, vamos dizer assim, né? De uma certa maneira. Você não vai tomar uma bronca, mas assim, você vai acabar sendo castigado por ter falado a coisa certa numa hora errada. Versículo 4, então, ele fala dessa questão dos bois, né? Onde há bois, o celeiro fica vazio. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. Na verdade, o que ele está falando dos bois aqui se tem trabalho árduo, se é uma pessoa dedicada, se é uma pessoa que faz bem aquilo que ela se compromete a fazer, né? Porque a ausência dos bois, na verdade, numa fazenda, num celeiro, que significa que essa pessoa não está trabalhando direito, né? Então eu penso que tudo que a gente tem que fazer com excelência. Tudo que a gente faz com bastante dedicação. Não faz mais ou menos, não faz só para fazer, mas faz com excelência, com trabalho árduo. Vou pular para o versículo 8, né? O versículo 8, ele diz sobre a sabedoria e sobre discernir o caminho. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então vamos lá, olhando para a nossa sabedoria é que o primeiro passo para a sabedoria é temer ao Senhor. Então o homem que teme ao Senhor, a pessoa que teme ao Senhor, que é sábia e que é prudente, essa palavra prudente ela é muito importante para nós, né? O prudente, o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que antes de fazer uma coisa, ela prevê uma situação, né? Antes de você tomar uma ação, você prevê uma ação. Sabe onde que eu aprendi um pouquinho de prudência? A prudência eu aprendi jogando xadrez. Não sei quantos aqui jogam xadrez ou quantos já tiveram a curiosidade de jogar xadrez, né? Eu agradeço meu pai. Eu lembro quando eu estava, acho que eu devia ter uns 16, 17 anos. E aí meu pai falou assim: hoje você vai aprender xadrez. Eu falei: não quero, eu quero jogar tênis, eu quero bater na bola, eu quero derrubar o cara no judô. Eu não quero jogar xadrez, eu quero bater em alguém. E ele falou: não, você vai ter que aprender xadrez. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque o xadrez vai te ensinar sobre a vida. Não, mas eu não quero aprender, eu quero fazer um esporte que eu mexa, né? Ele falou: não, mas o xadrez vai te ajudar no esporte. Eu falei assim: ah, fala sério, tá bom, vai, então vamos lá. O chato foi que ele me deu um livro dessa grossura e falou: agora estuda. Eu falei: que estuda, mano? Vamos jogar esse negócio logo. Aí eu não li o livro. Eu peguei o livro e guardei ele, né? Aí depois a gente foi jogar. Ele me ensinou as regras e a gente começa a jogar o xadrez. O interessante do xadrez é que você tem que agir com prudência. O que é agir com prudência?
É você vai mexer uma peça, você já tem que calcular o que, que a outra pessoa vai fazer com a peça dele. E aí você vai pensar, ah, então, já que ele vai mexer a peça dele aqui, eu vou mexer minha peça para esse outro lado e talvez ele mexa a peça para o lado de cá. E eu vou lá e como essa outra peça dele. Ou seja, a prudência, eu aprendi prudência no xadrez por quê? Porque você começa a antecipar as dificuldades e você, quando você antecipa as dificuldades, você aproveita melhor as oportunidades. Então, um sábio, aqui o versículo 8 ele está dizendo que um sábio, né, ele é prudente, ou seja, ele procura prever a curva, ele tenta antes da curva chegar, já saber o que, que vai ter depois da curva, né? Então, assim, não deixa para a última hora, né? O sábio, uma pessoa sábia, não deixa as coisas para a última hora, para começar a pensar na última hora. Ele prevê, ele é prudente, ele prepara antes para poder chegar lá com mais segurança. Toda vez que você faz uma coisa de última hora, você sente uma insegurança quando você vai fazer. Mas quando você prepara bem antes, quando você é prudente, na hora que você vai fazer algo, você já está bem preparado. Isso é ser prudente, é você antecipar, é você pensar, ah tá, eu vou fazer isso. Mas se eu fizer isso, o que, que pode acontecer? O que, que essa pessoa pode falar? O que, que aquela pessoa pode entender? O que, que aquele outro vai olhar para mim? O que, que vai ser de benefício para aquela família? O que, que vai ser prejudicial para aquela pessoa? Você entende? Então, assim, por que, que a Bíblia fala para a gente ser prudente? Por quê? Porque, mais uma vez, não só de boas ações a gente vai beneficiar e abençoar os outros. Às vezes uma boa ação pode prejudicar o próximo. Então, o que eu entendo o seguinte, né? Uma pessoa prudente é uma pessoa que reconhece os seus caminhos, ou seja, uma pessoa prudente, ela vai escolher o caminho certo. Ela vai escolher para que lado que eu vou, tá? E já não estamos falando do caminho Jesus, porque aqui todo mundo já tem Jesus no coração. Nós já estamos no caminho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós já estamos nesse caminho, mas mesmo nesse caminho, em Jesus, nós já temos Jesus, nós já estamos no caminho. Ele deixa você tomar várias escolhas na sua vida, né? Para onde você vai, qual ministério que você vai trabalhar, se você tem que trabalhar mais forte ou se você tem que abrir uma oportunidade para outras pessoas trabalharem no seu lugar, né? Eu penso o seguinte, às vezes eu fico incomodado, né? Pô, mas eu vou deixar alguém fazer isso sendo que eu faço melhor? Ele vai fazer e vai fazer errado. Mas ó, pensa bem, eu tenho vivido muito isso na minha vida. Eu penso assim, não, eu acho melhor deixar a pessoa fazer. Mesmo que saia numa qualidade menor do que o que eu sei fazer, mesmo que dê errado, eu quero que essa pessoa que vai entrar nesse departamento, que ela possa aprender. E eu, como uma pessoa experiente, ao invés de criticar, não, vou ajudar essa pessoa a fazer bem o trabalho dela. Você entende que a gente tem que começar a avaliar os nossos caminhos dessa forma? Uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, às vezes ela apresenta resultados piores. Por quê? Porque você está abrindo a sua vaga para uma outra pessoa entrar nessa vaga, para que essa pessoa aprenda a fazer essa parte. E aprender, pessoal, aprender a gente erra, não é verdade? Toda vez que você está aprendendo, você erra. Então a gente tem que ter essa paciência. Pô, pastor, mas é muito melhor a melhor pessoa entrar lá e fazer o melhor e ponto final. Parece melhor sim, se você considera que os resultados são mais importantes. Mas eu entendo que na nossa vida cristã, o processo é tão importante quanto o resultado. Ou até mais. De repente o resultado nem foi tão bom assim, mas o processo, para Deus, ele olha o processo. Por quê? A gente vai falar daqui a pouco sobre as motivações, né? Então vamos lá, versículo 9. O versículo 9, ele fala sobre reparar o pecado cometido. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então,
ao contrário de um insensato que zomba é, de reparar o pecado cometido, nós precisamos consertar o erro, não é verdade? Se você pecou, é importante que você conserte esse erro cometido, né? Então, assim, não basta. O que adianta você errar e pedir perdão? Assim, beleza. Você pediu perdão, mas e aí? Você reparou o erro, né? E por isso que eu vejo, às vezes, na justiça brasileira, o que tem acontecido de alguns anos para cá, com esse negócio do Sérgio Moro, né? Então, os caras que erraram, eles não só foram condenados e foram acusados do erro, eles tiveram que devolver o dinheiro, tiveram que reparar o erro, você entende? Então, assim, às vezes, por isso que eu entendo isso no provérbio, né? Não basta só você pedir perdão, mas um estrago que você realizou, você tem que procurar restabelecer e consertar esse erro para que ele não aconteça de novo. E às vezes, no campo filosófico, né, você até perdoa aquela pessoa, né, ou você pede perdão no seu coração, mas às vezes você tem que ir lá até a pessoa e falar, oh, me desculpa, perdoa por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu pensei, né? E aí você faz o quê? Repara o erro. Mas não era nem visível, pastor. Tudo bem, não era visível, mas é uma reparação no erro. E a reparação do erro é algo importante para nós. Versículo 10, então, até coloquei ele inteiro aqui, né? Cada coração conhece a sua própria amargura. Não há quem possa partilhar a sua alegria. Esse provérbio ele é um pouco difícil mesmo de pensar, né? Cada coração conhece a sua própria amargura. Na verdade, eu fui nos comentários e fui pesquisar o que significa esse verso. E esse verso diz mais ou menos assim: as mais profundas emoções do coração nem sempre podem ser totalmente compartilhadas com os outros. Ou seja, algumas coisas que você tem no seu emocional, você não deve compartilhar ela com as pessoas. Tem algumas coisas que você tem que resolver aqui dentro, né? Por quê? Porque se você soltar algumas desses pensamentos, dessas emoções, pode gerar problemas, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar teologia e comecei a fazer muitas perguntas, eu lembro que eu tinha uma pergunta tão, tão cruel, tão pesada, que poderia fazer alguém cair na fé, né? E eu só comentei isso num grupo de pessoas. Aí um camarada falou: Não, Joel, eu quero saber que pergunta é essa, por favor, me fala. Eu falei: Não, acho que você. Eu pensei, acho que você não tem maturidade ainda para pensar nessas coisas. Aí ele: Não, pastor, mas eu quero saber, eu tenho maturidade. Aí ele me insistiu tanto que eu falei. E durante um tempo ele perdeu a fé dele por conta dessa pergunta, né? E aí eu pensei comigo mesmo, não devia ter falado, né? Por quê? Porque se você, às vezes você solta suas emoções, aquilo que você pensa, para algumas pessoas, isso pode não ser bênção, pode ser não benéfico. Então, por isso que o comentário diz o seguinte, né? As mais profundas emoções do coração nem sempre, não é que não pode, mas nem sempre podem ser totalmente, ou seja, uma parte sim, mas não podem totalmente compartilhada com os outros. Tomar cuidado, né, com esses pensamentos. Mas saiba de uma coisa, né? Deus sabe de todos esses pensamentos. Deus conhece todos esses pensamentos, né? Se não me engano, acho que é Lucas 10, fala assim, fala sobre a ovelha e o pastor e fala assim: o pastor conhece as suas ovelhas. Eu não conheço vocês ao ponto de ler a mente de vocês, não, de jeito nenhum, né? Às vezes eu conheço alguns de vocês e eu ajo antes de você pedir, né? Essa semana mesmo teve uma irmã da igreja que ela não me pediu, mas eu já fiz. Ela falou: Nossa, pastor, como que você adivinhou que eu queria isso? Eu falei: Porque eu conheço um pouco você. Aí ela ficou admirada: Ó, nem pedi, você fez. Eu pensei, você já fez, né? Então, assim, eu não conheço muito, mas Deus conhece, tá, pessoal? O pastor Joel, o pastor Daniel, a Isa, nós somos pastores imperfeitos, mas vocês têm um pastor que é perfeito, e esse pastor perfeito é o Senhor Jesus. Confia nele e abre seu coração sempre para ele. Vou pular para o versículo 12. Versículo 12 é muito interessante. Ele diz assim:
Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, às vezes você pode pensar que o jeito que você está fazendo é o certo, né? Mas ele pode estar errado, né? E aí que eu acho que vem muitos momentos assim dos provérbios que fala que o sábio procura o conselho, o sábio procura os conselheiros, o sábio não pensa sozinho. E às vezes pensar sozinho, você acha que está certo, mas não está. Então esse é o que o versículo 12 fala. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, né? Então assim, tem momentos na nossa vida que a gente toma uma escolha, uma decisão que a gente acha que está certo, mas não está, né? E eu quando eu lembrei olhei para esse versículo, eu pensei, sabe o que? Eu sei que é pesado, pessoal, cuidado com o que eu vou falar agora, mas assim, eu pensei em pessoas que acham que o suicídio é uma solução. Porque para eles falam assim, não, eu acho que o suicídio é uma solução, é só acabar com a minha vida que tudo acaba, né? Mas assim, aí você pensa assim, para essa pessoa, ela pensou assim, para mim parece certo, mas essa decisão conduz para quê? Conduz à morte, né? E não só a sua morte, mas isso vai afetar tantas pessoas ao seu redor, não é verdade? Então, assim, eu exagerei, peguei pesado no exemplo, mas assim, eu queria trazer para vocês, né? Não pensa sozinho. Por isso que a gente é um corpo. Por isso que a Bíblia trata a gente como um corpo. Porque nós precisamos depender um do outro, porque nós precisamos confiar um no outro, porque nós precisamos andar e pedir conselho uns para os outros, porque talvez o que parece certo para o meu caminho não seja o certo, mas para mim parece certo, né? Aí que vem um orgulhoso com esse pensamento de achar que ele tem a verdade absoluta. Esse orgulhoso não vai pedir conselho, esse orgulhoso não vai consultar as pessoas, né? E aí, tudo que a gente tem falado, né? E aí a Bíblia fala assim, é, quando você anda com pessoas sábias, você se torna mais sábio, não é verdade? Então, assim, a Bíblia não está falando assim, você sozinho no seu quarto e no seu canto vai adquirir toda a sabedoria lendo os livros de filosofia, não, né? Você tem que se comunicar com as pessoas. Por isso que a Bíblia fala que nós somos um corpo. Senão a Bíblia fala assim: você é uma ameba de Cristo, um ser unicelular que não precisa de ninguém. Você não é uma ameba de Cristo, você é o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. E os membros estão todos conectados uns com os outros. Ah, mas o dedo está longe da perna. Não, não tem problema. Mas a gente é tudo do mesmo corpo. Nós estamos ligados pela mesma cabeça que é Cristo, né? Versículo 13 diz assim: mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Olha só, hein? Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Tem um comentário que diz assim: não permita que manifestações externas enganem você. Né? E eu vejo muito isso nas pessoas. Né? Às vezes você chega para uma pessoa, e aí, tá tudo bem? Essa pergunta ela é muito prática, né? E aí, tá tudo bem? Ah, tá. Né? Na verdade, a vida tá toda arrebentada, né? Tá tudo dando errado, e a pessoa, não, tá tudo bem, né? Então, assim, eu penso nisso, né? Que às vezes as manifestações externas elas enganam. Por isso que quando eu vou fazer um aconselhamento, quando eu vou conversar com alguém, antes de chegar no ponto que eu quero chegar, eu dou uma rodeada. Vamos conversar sobre outros assuntos, vamos falar sobre outras áreas, né? Por quê? Porque aí você vai numa conversa, você vai sentindo o clima de como que essa pessoa tá, não só naquele ponto que você quer chegar, mas assim, vendo como que ela tá num geral e o que tem passado no interior dela. Por quê? Porque às vezes a aparência, ela não mostra tudo o que realmente está passando lá dentro, né? Mas a nossa alegria é essa, né, pessoal? Que Deus conhece tudo que está lá dentro do nosso coração. A gente pode esconder para as pessoas, mas para Deus
a gente não esconde nada, né? Para Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe o que a gente está passando lá dentro. Vou pular para o versículo 15. Versículo 15 diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa, né? E é isso que eu falei sobre a música, né? Quando eu estava falando sobre a música que a gente cantou hoje, né? O prudente, né? Ele pensa onde pisa. E o inexperiente acredita em qualquer coisa, né? Você tem sido uma pessoa inexperiente ou você tem sido uma pessoa prudente, que acredita em qualquer coisa? E aí vem, eu vou trazer para vocês um negócio bem atual, tá? E aí vem as tal da fake news, né? Porque fake news, a gente acredita em tudo, né? Então, assim, uma pessoa que não acredita muito em fake news, o que que é? Vem uma fake news, aí você começa a pesquisar para saber qual que é a fonte, de onde veio, quem falou, quando falou, como falou, e aí você começa a avaliar essas coisas e você começa a ver onde você pisa. É isso que significa ver onde você pisa, né? Porque de repente você vai pisar num lugar que você acha que é firme e é seguro e o seu pé vai afundar na lama, né? Então é isso que é essa prudência, é a diferença da prudência e do inexperiente. Então não seja inexperiente, seja prudente, né? Seja prudente. Mesmo, pessoal, quando você ouve uma devocional, quando você ouve uma pregação, nesses dias que a gente está isolado em casa e a gente está ouvindo um monte de pregação na internet, ouvindo um monte de música, um monte de gente falar, toma cuidado onde você pisa, né? Então, mesmo quando você vai procurar fazer uma busca no Google, né? Vou buscar um tema no Google, vou buscar o tema sabedoria. Aí você entra no Google. Por exemplo, se nesse Google entrou que a fonte disso é da igreja adventista, toma cuidado. Se a fonte mostrou que é do Church of Jesus, Church of Christ, toma cuidado. Se a fonte vem do Testemunhos de Jeová, toma cuidado. Se a fonte vem, entendeu? É isso que significa você tomar cuidado aonde você pisa. Então você vai buscar uma informação, você entra na internet, você faz uma busca no Google, e aí você fala assim, quero saber sobre esse tema. Se você não souber onde você pisa, você pode se dar mal, porque você pode receber um conselho e você pode adquirir uma informação que vem de uma fonte que não é tão segura. Você entende? Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, pessoal, olha, aí eu quero dizer para vocês, não hesite em chatear o pastor Joel. Se você está em dúvida, fala, pastor, encontrei um negócio na internet. Ela vem aqui de uma coisa da Adventista. Ou mesmo eu estou falando da Adventista, mas você está com dúvida do que é o Adventista? Qual a diferença dos evangélicos para os adventistas? Me manda uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer de te explicar a diferença deles. Vou ter o maior prazer de te explicar o que os testemunhos de Jeová eles pregam. Por que os testemunhos de Jeová batem na sua porta no domingo de manhã? Porque você não foi para a igreja. Porque se você tivesse ido para a igreja, você não ia atender o testemunho de Jeová domingo de manhã. E eles sabem disso, pessoal. Eles sabem disso. Eles querem pegar as pessoas que estão perdendo a sua crença com a igreja evangélica. E aí essas pessoas que estão em dúvida, é mais fácil eu colocar uma informação e fazer eles acreditarem numa teoria. Tá? Pessoal, por favor, se vocês tiverem dúvidas, pastor, não entendi a questão do adventismo, não entendi o porquê que o espiritismo é errado, qual que é a diferença do budismo com os evangélicos. Por favor, pessoal, não hesite em me mandar um WhatsApp, né? Talvez eu demore para responder, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Mas assim, eu vou responder, né? E agora, se você me mandar a pergunta agora, eu vou demorar 15 dias para te responder. 14 dias para te responder. Brincadeira, pessoal. Já falei para vocês, eu tiro férias, mas eu não deixo de ser pastor, não é verdade? Eu tiro férias, porque ser pastor para mim não é um trabalho.
ser pastor para mim é um estilo de vida. Agora, eu posso diminuir a minha carga de trabalho para eu descansar, mas isso não vai me deixar de ser um pastor, né? Então, assim, eu sou dentista quando eu estou dentro do consultório. Fora do consultório, eu não sou dentista porque eu não consigo ter o meu equipamento para fazer isso. Mas o meu equipamento como pastor tá aqui e tá aqui, né? Então, por mais que eu tire férias, pessoal, se você estiver no desespero, você precisa muito falar com o pastor, por favor, não hesite em mandar suas dúvidas para mim, tá bom? Vamos lá, a gente tá no versículo 15, né? O inexperiente acredita em qualquer coisa. Não acredite em qualquer coisa, tá, pessoal? Crie os seus conceitos, crie as suas convicções. Depois a gente vai para o versículo. É isso, versículo 17. Versículo 17 fala assim: o homem, quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado, né? E me chamou muito a atenção essa palavra irritadiço, que são aquelas pessoas que têm pavio curto, né? Pessoas que se irritam por qualquer coisa, né? Ai, está frio! Ai, não gostei disso! Ai, não gostei daquilo, né? Então a pessoa, ele tá falando assim, as pessoas que são irritadiças, às vezes elas fazem tolice, né? Então assim, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você foi para a igreja, chegou na igreja e falou assim, ah, hoje não tem pão de queijo no cafezinho, vou embora, né? Tipo, a irritadiço é a pessoa que tem uma paciência tão curta e aí toma decisões erradas. Por quê? O irritadiço, muitas vezes, é uma pessoa que toma decisões importantes com sangue quente, né? Então, qual é o pensamento desse provérbio, né? Quando você está com a cabeça quente, não toma decisões importantes. Não tome. Não tome decisões importantes quando você estiver com a cabeça quente. Depois que o irritadiço passar, aí você começa a decidir. Eu vejo que muitos divórcios aconteceram, né, com pessoas que eu tenho acompanhado. Por quê? Porque na hora da fúria tomou uma decisão, na hora do sangue quente tomou uma decisão e essa decisão se tornou um mal muito grande na sua vida, né? Então tem que esperar acalmar, tem que passar esse irritadiço, esse momento de irritação para que você possa tomar decisões melhores. Vamos pular para o versículo 21. O versículo 21 diz o seguinte: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados, né? Então quem despreza o próximo comete pecado, né? E aí eu pensei, quando eu li esse versículo, eu pensei naquele texto de que, aliás, esse versículo, eu li o 21, né? Quem despreza o próximo comete pecado. Agora lê comigo o versículo 31. O 31, ele diz: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, maltratar com bondade o necessitado, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus, né? Eu vejo que esses dois versículos eles estão ligados com aquela ideia. Vamos abrir a Bíblia, vai. Mateus capítulo 25, verso 45. Lá em Mateus capítulo 25, ele está falando daquele texto onde Jesus ele chega para a pessoa e fala assim: ah, mas quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês deram de beber. E aí os justos, eles falam assim: mas Jesus, quando que a gente te viu com fome? Quando que a gente te viu preso? Quando que a gente te viu estrangeiro, né? E aí, versículo 45, Mateus 25, 45. Aí Jesus diz o seguinte: ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, né? Ou seja, quando você faz uma coisa para os necessitados, eu quero que você faça essa correlação, que ela é uma correlação muito importante. Quando você ajuda alguém, você está ajudando, você está fazendo isso para o próprio Deus.
Ah, pastor, mas eu nunca vi Deus precisando de ajuda, eu nunca vi Deus precisando de uma roupa, de uma comida, de uma cesta básica. Eu nunca vi Deus precisar disso. Mas olha só o que a Bíblia fala. Jesus fala: toda vez que você deixa de ajudar um pequenino, você está deixando de me ajudar, né? Então, o que eu trago de pensamento aqui para vocês, né? Eu quero pensar o seguinte: quando você der alguma coisa para alguém, lembra que o que você está dando é para o próprio Deus. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo de um amigo que eu tenho, né? E eu gosto de andar, gostava muito de sair com esse meu amigo porque ele comia pouco, né? Então, o sobrava dele eu pegava pra mim, porque eu como muito, né? Então eu sempre fazia isso. E aí um dia a gente tava no McDonald's, até lembro, a gente tava no McDonald's lá do Center Norte. E a gente tava comendo. Aí ele comeu o sanduíche, sobrou um pedacinho e ele guardou na caixa, né? E eu falei assim: você não quer mais pedacinho? Ele falou: não, eu já estou satisfeito. Dá pra mim? Ele falou: você quer? Eu falei para ele: eu quero. Aí ele pegou a caixa e jogou no lixo. Aí ele foi no caixa e comprou outro. E ele me deu, e ele falou assim: Joel, para você eu não quero dar resto, eu quero dar do melhor. Se você tá com fome ainda, eu vou te dar um inteiro. Nossa! Parei assim, eu até perdi a fome aquele dia. Perdi a fome, pessoal. Sabe por quê? Eu queria dizer para vocês que essa frase, para Deus não se dá resto, ela é uma verdade. Para Deus não se dá resto, pessoal. Sabe? Eu fico pensando assim, né? Você vai fazer uma doação, né, para uma instituição de caridade. Aí você pega aquela meia que perdeu o elástico, sabe? Que a meia tá furada, perdeu o elástico. Ela nem fica em pé, você põe no pé, ela fica caindo. Já viu aquelas meias? Aí você fala assim: ah, vou dar pros pobres. Pelo menos vai esquentar o pé deles, eles amarram com cordinha. Você entende o que eu penso, pessoal? Aquilo que você dá para o necessitado, aquilo que você faz para os pequeninos, você está fazendo para o próprio Deus. Você vai dar resto para Deus? Eu não dou resto para Deus, né? E aí esse meu amigo, ele me trouxe uma lição muito importante, sabe? Se você quer, eu vou dar do meu melhor, né? Eu lembro um dia que a gente estava no Natal e a gente estava no grupo missionário universitário. E a gente fez uma confraternização do Natal, né? A gente comprou um monte de salgadinho, aí sobrou um monte de salgadinho, sabe? Aí um deles falou assim: ô, vamos catar esse resto aqui, vamos levar para os mendigos? Aí eu falei assim, pessoal, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que é melhor não dar resto, né? A gente podia ter separado. Viu que tem muito? Separa um pedaço pra dar, né? Antes de comer. Aí ele falou assim: ah, mas pô, mano, a gente vai jogar fora? Vamos dar pros mendigos. Aí eu fiquei pensando, mas falei: tá bom, né? Então vamos fazer, né? Já que todo mundo concorda, eu também não vou ser o chato de ficar falando, não, porque isso é verdade, né? Aí eu falei: tá bom, vamos lá. Sabe o que aconteceu, pessoal? A gente rodou a Luz, o bairro da Luz, hein? O bairro da Luz, do Bom Retiro, a Cracolândia, e a gente não achou nenhum mendigo. Nenhum. Aí eu falei: pessoal, acho que eles foram jantar em casa, né? E aí no final a gente dividiu entre nós e cada um teve que comer o resto, né? Mas pessoal, pensa nisso, pessoal. Tudo que você faz para os pequeninos, a gente faz para o próprio Deus. Então, é sabedoria de Deus quando nós pensamos em não desprezar o próximo. Versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz aquele que trata com bondade o necessitado, né? Se você trocar essa palavra necessitado por Deus, mas como é feliz aquele que trata com bondade o próprio Deus. Você entende? Se você fizer essa correlação, você vai sempre estar pensando em dar do teu melhor e não, não em dar o resto, né? Para Deus não se dá resto. Pula para o versículo 26, super importante. Eu acho que esse versículo
é um versículo chave, né? Versículo 26 diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura e refúgio para os seus filhos. Olha só, pessoal, a gente está sempre falando aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor, a pessoa que teme ao Senhor, possui uma segurança, ele cria uma redoma de proteção sobre a sua família, e essa redoma cuida também do que? Dos seus filhos. Então isso aqui é um provérbio para os pais, para os avós, que precisam sempre interceder pelos seus familiares, né? Então o seu temor, olha só que interessante, né? A palavra foi: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza e é refúgio para os seus filhos, para a sua família. Então, de uma certa forma, a minha fé, a minha confiança no Senhor, o meu temor no Senhor vai trazer benefício para aqueles que estão sobre a minha responsabilidade, né? Isso é muito bonito, isso é muito importante. Versículo 27, ele diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Mais uma vez, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que é prudente, uma pessoa que antes de fazer uma coisa, ela tem a prudência de verificar quais as consequências que vão acontecer quando eu fizer essa atitude, quando eu tomar essa atitude, elas vão se precaver de o quê? De armadilhas que o inimigo pode astutamente preparar para a nossa vida. Muitas coisas que a gente faz, o inimigo está só de olho, pessoal. Ele está só de olho, querendo aproveitar uma oportunidade para te derrubar, para te matar, para te roubar, para te destruir. O inimigo é esse, João 10:10. O inimigo é aquele que veio para roubar, matar e destruir, né? Então, assim, pra gente, como que a gente previne o inimigo? Temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? E quando você tem sabedoria, você é muito mais difícil de cair no golpe do inimigo, né? Então, assim, e tá cheio de golpe por aí, né, pessoal? Uma coisa que a gente sempre tem ouvido falar é golpe. Ah, é o golpe do motoboy, é o golpe do telefone, né? Esses dias, coitado do nosso irmão Yasushi, né? Clonaram o número dele, pegaram todos aqueles vídeos super abençoadores que ele traz sobre escovação, ele faz para a ortodontia Anália Franco do consultório dele, e alguém usou desse instrumento de abençoar as pessoas para fazer o mal e tá mandando mensagem para as pessoas pedindo dinheiro, pedindo ajuda, não sei o que, entendeu? Então assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair no golpe, né? E eventualmente a gente vai cair, né? Eventualmente o inimigo vai atacar. Isso eu vejo isso um ataque do inimigo, né? O inimigo está atacando, mas vamos estar atentos, vamos estar atentos. Não vamos deixar o inimigo roubar as nossas vidas. Versículo 29 vai falar sobre a paciência e o precipitado, né? Versículo 29 ele diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez, né? Então esse aqui é um provérbio que fala para a gente ter mais paciência, para a gente não agir com muita afobação. Às vezes na nossa afobação a gente já sai fazendo as coisas, né? Hoje eu fui 6h30 da manhã, eu fui pro Ceasa com meu pai, né? E aí ele é todo minucioso, né? Aí ele vê uma coisa, ele vê uma fruta, daí ele vem em outro lugar, daí ele vem em outro lugar, fala: ai pai, pega logo essa primeira que aparecer logo pra gente ir embora, né? Aí ele falou assim: você e sua irmã é igualzinho. Vocês vê o primeiro que aparece na sua frente e já compra, né? E ele não. E é por isso que o Ceasa inteiro conhece ele. Ô, oh, doutor, ô, oh, né? Todo mundo... né? Então eu penso, né, que muitas vezes quando nós somos precipitados, quando nós agimos pela afobação, a gente acaba escolhendo coisas erradas. Mas quando a gente é paciente, quando a gente busca o conselho de pessoas sábias, e aí a gente consegue resultados melhores. Versículo 30 fala sobre a paz. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, né? Que o nosso coração busque essa paz. E sempre que no Velho Testamento fala sobre a paz, ele fala sobre uma palavra
que a gente chama de shalom, né? A paz é o shalom. Só que shalom, às vezes as pessoas definem paz como ausência de guerra. Mas quando a Bíblia, no Velho Testamento, fala de paz, é muito mais que isso, pessoal. O shalom é ausência de guerra? Sim. É ausência de confusão? Sim. É um tempo de harmonia? Sim. Mas é também um tempo de prosperidade. É um tempo de alegria. É um tempo de inteireza de coração. É um tempo de satisfação. É um tempo de comer bem. É um tempo de viver bem. É um tempo de dar risada. Isso tudo é a paz. É o shalom de Deus. O shalom, não dá para, é que nem o temor, não dá para se explicar em uma só palavra. Tem que trazer várias explicações para você entender o que é o shalom de Deus. E termina no versículo 31 que eu já comentei, fazendo relação com o 21. Vamos para o Provérbios, capítulo 15. Capítulo 15, então, o versículo 1, ele começa dizendo assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso é uma verdade muito grande, né, pessoal? Alguém vem para você todo, por que você fez isso? Dependendo da sua resposta, né, vai vir ou uma fúria ou tentar resolver um problema, não é verdade? A pessoa vem, por que você fez isso? Você fez tudo errado, porque não era assim. Aí se você começar a gritar também, mas você também faz isso, faz aquilo, e começa a puxar o passado e começa a puxar tudo que aconteceu de errado, eu falo pra você, o problema não vai resolver, tá? O problema pode até ficar maior, mas o problema não vai resolver. E aí eu acho, uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa que teme ao Senhor, quando alguém vem pra você, por que você fez isso? Calma, meu querido, vamos conversar? Deixa eu entender o que aconteceu, né? Só de você falar assim, ou você já chega pedindo desculpa. Não, me desculpa, deixa eu entender o que está acontecendo. Sabe, eu não sei se você já viu isso. No trânsito, as pessoas são muito irritadiças, né? No trânsito, as pessoas são muito agressivas. Tem gente que vira bicho no volante, né? Aí, mas é interessante, não sei se você já percebeu. A pessoa tá super brava, vai abrir a janela para xingar todo mundo da tua família, né? E aí você fala, desculpa, viu, errei. Uma pessoa fala, quando a pessoa levanta a mão e fala, desculpa, eu errei, aquela fúria daquela pessoa, tá bom, né? É interessante isso, pessoal. Eu já fiz vários testes, né? Quando o cara tá super com raiva, você fala, desculpa, eu errei, desculpa, eu errei. Foi um erro meu. Aí o cara, tá bom. Né? Então, assim, é isso que eu acho que o provérbio está tentando trazer para a gente, né? Uma pessoa sábia, ela vai tentar trabalhar os assuntos que esquentam o sangue de uma forma mais calma. Versículo 2, mais um provérbio da língua, né? Ele fala, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Isso é uma verdade, né, pessoal? Você gosta de ouvir um tolo que fica falando bobagem? Ou você prefere ouvir uma pessoa que está sempre falando do seu conhecimento? Atrai as pessoas. Quando você fala de coisas boas, atrai as pessoas. As pessoas querem te ouvir, né? Eu não tô querendo me gabar, não. Eu tô querendo falar de mim, não, tá, pessoal? Mas assim, todos esses estudos, assim, as pregações, as devocionais, eu tenho feito uns videozinhos curtos na internet, né? E aí veio um convite muito estranho para mim essa semana. Aliás, amanhã à tarde, uma igreja no Canadá pediu para trazer uma palavra e realizar a Santa Ceia para eles. Olha que maluco, pessoal. Que coisa mais doida, né? No Canadá, uma pessoa assistiu o vídeo e ela ficou assim, atraiu esse conhecimento, alguma coisa que eu tinha falado sobre a Santa Ceia, e aí ele pediu para trazer uma palavra, uma pregação na igreja dele e fazer a Santa Ceia com eles, baseado na palavra da Santa. Olha só que legal, né, pessoal? Tô começando a pregar internacional, pessoal. Ai, que engraçado. Vamos lá, versículo 3 fala, olha só, esse versículo 3 é uma musiquinha. Quem lembra dessa musiquinha? Os olhos do Senhor estão em todo lugar.
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a observar os maus e os bons, né? Eu não lembro, pela idade dessa música deve ser da PEC, né? Mas assim, eu penso que essa ideia é interessante você entender que os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons, né? E que a graça dele, de uma certa maneira, a graça comum, ela está sobre todas as pessoas, né? E os olhos de Deus, ele está olhando e ele está em toda parte, tanto com os bons como os maus. Deus está olhando para todos. Aí o versículo 4 vai trabalhar a língua de novo, né? Um dia eu vou ter paciência e pegar todos os versículos que fala da língua e juntar todos num só. E aí o 4 fala: o falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito, né? Então o falar amável é a árvore de vida, ela frutifica. O falar amável frutifica. E a gente precisa trabalhar isso nas nossas vidas. O versículo 5 fala sobre disciplina e repreensão, né? Eu acho muito importante a gente pensar nisso. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência, né? Então uma pessoa prudente é uma pessoa que ouve repreensões. Uma pessoa que não ouve repreensões, ela acaba se perdendo, né? E aqui ele deixa bem claro, né? O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai. E eu queria dizer para vocês, assim, que eu já tive essa experiência, né? Não nessa, não aqui, acho que foi mais na igreja coreana, que um menino fez um negócio muito errado, muito errado. E eu fui lá e eu dei uma bronca nele, mas eu dei uma bronca, pessoal. Você nunca me viu bravo, né? Mas eu tava bravo aquele dia, bravo mesmo, né? Bravo porque eu amo demais esse camarada. Amo ao ponto de considerar ele um cara que eu criei, um irmão mais novo, sabe? E quando você tem um irmão mais novo que você ama, porque você pode ter irmão mais novo que você não ama, mas o irmão mais novo que você ama, você vai lá e você dá uma bronca. E essa bronca é amor, né? E eu lembro que eu dei uma bronca nele, mas foi tão dura, pessoal, que eu achei que ele nunca mais ia falar comigo. Aí depois na semana seguinte, o cara me trouxe um presente e ele falou assim: Joel, obrigado. Eu falei: caramba, te dei maior bronca semana passada e agora você me dá um presente? É, porque eu me senti muito amado. Você entende, pessoal? Às vezes a gente não dá bronca achando que não é amor, mas é pelo contrário. Às vezes a bronca é porque você ama, né? E eu acho que isso poderia ficar claro. Quando você dá bronca e você fala: olha, eu tô falando isso porque eu te amo. Eu tô falando isso porque eu quero o teu bem. Eu tô falando isso porque eu quero que você ande pelos caminhos corretos. Eu tô falando isso porque eu quero que lá na frente você não aprenda da pior forma. Você entende? E aí assim, você mostra, você dá uma bronca, mas você mostra que é amor, né? Então assim, muitas vezes com as minhas filhas é assim. Eu dou uma bronca, mas depois eu vou lá, explico o porquê da bronca, a gente ora junto e a gente tenta encontrar uma forma de melhorar aquilo que deu errado, né? Então, é isso. Vamos pular para o versículo 10. O versículo 10 ele diz assim: há uma severa lição para quem abandona o seu caminho e quem despreza a repreensão morrerá. Né? É uma ligação com o versículo 5 que a gente estava falando, que vai falar sobre a repreensão. Né? Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho, para quem abandona os caminhos corretos e despreza a repreensão. E de uma certa maneira, pessoal, o que é a repreensão? É uma pessoa que pegou um caminho errado e alguém deu uma bronca para a pessoa voltar para o caminho certo, não é verdade? Né? Então isso o fundo da repreensão é essa. A repreensão é trazer as pessoas mais uma vez para o caminho correto. Ó, o que você está fazendo está errado. Então trata de corrigir e fazer o certo. Isso é repreensão. Repreensão, você não repreende alguém que faz coisa certa, não é verdade? Você repreende alguém que está fazendo errado para voltar para o caminho certo. Versículo 10, versículo 13 vai trabalhar alegria e angústia. Versículo 13 diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, né? Então, assim, de uma certa maneira, a alegria do coração
a gente vê no rosto das pessoas, né? As pessoas que têm uma verdadeira alegria, ou pessoas que estão passando por dificuldade. E eu entendo que mesmo você passando por dificuldade, eu vejo pessoas que têm alegria no rosto. Apesar da dificuldade, tem alegria no rosto, né? Por quê? Porque é aquilo que acho que eu falei domingo passado, né? Quando a gente fala sobre ser feliz, né? Eu sou feliz. Não é alguém que me faz feliz. Não é uma pessoa nesse mundo que me faz feliz. Então, quando morre alguém da minha família, eu sou feliz num momento inevitável de tristeza. Você entende? Então, essa alegria do versículo não é uma alegria de bobo alegre, de contar uma piada e dar risada. É uma alegria verdadeira e profunda, uma alegria de uma pessoa satisfeita, uma pessoa que encontrou o caminho certo e que está andando no caminho certo. Versículo 16 e 17 faz uma comparação com o muito e o pouco, né? Versículo 16 e 17 diz assim: é melhor ter pouco com o temor no Senhor do que grande riqueza com inquietações. É melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio, né? Então ele faz essa comparação com o ter muito ou ter pouco. E às vezes, pessoal, ter pouco é até melhor, né? Porque ter pouco você gasta menos. E você não se preocupa com um monte de coisa, né? Já que eu não posso comprar mesmo, então eu vou ficar com o que eu tenho, né? Agora, quem é rico, já viu o rico preocupado? É terrível, pessoal. Rico preocupado. Ah, não, se eu não tiver aquela bolsa, o que vão falar de mim? Ah, se eu não tiver aquele carro, o que vão falar de mim? Ah, se eu não... A preocupação, assim, né? Às vezes acho que essa semana tava falando com alguém, não sei se foi com a minha esposa mesmo. Poxa, que bom que a gente é meio pobre, né? Porque aí a gente fica tranquilo, né? Não se preocupa com um monte de coisa, né? E aí, então, assim, ter pouco com temor ao Senhor. Às vezes na sua mesa só vai ter verdura, não vai ter aquela picanha gorda, cheia de gordura. Mas assim, puxa, se você consegue, né? Eu trago até eu não lembro exatamente, Filipenses 4, 13, se eu não me engano. Mas ele fala assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco, eu sou feliz com aquilo que eu tenho, né? E aí, assim, eu acho que isso é um segredo, né, para as nossas vidas, né? Ter pouco, às vezes, é melhor do que ter muito, né? Né, nesse sentido, né, de você entender. Versículo 19 fala mais uma vez do preguiçoso. Versículo 19 fala: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é estrada plana, né? Por quê? Por que, que o preguiçoso tem o caminho cheio de espinhos? Porque ele não vai resolvendo as coisas dele. Aí, de repente, ele tá com um monte de problema para resolver. E tá todo espinhudo a vida dele porque não resolveu o que tinha que resolver. Deixou para lá. Apertou o botão do automático e deixou a coisa rolar. E não resolve. Versículo 20, pessoal. Muito importante o versículo 20 do capítulo 15. O filho sábio dá alegria ao pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Aqui, no versículo 20, começa o próximo bloco. Lembra que eu falei para vocês que um bloco começava no capítulo 13 e ia até o capítulo 15, versículo 19? E aí do capítulo 15, 20 até o capítulo 17, versículo 6, ele tem um outro bloco. E aí, então aqui começa um próximo bloco. Tem um outro tema. O tema desse bloco é: o filho sábio dá alegria aos outros. O filho sábio dá alegria aos outros. Pessoal, não é gostoso quando você tem um filho que todo mundo gosta? Tão legal, né? Você tem um filho que todo mundo gosta, né? E as minhas filhas, dentre os amigos lá, dentre vários amigos assim, falam assim, que os filhos falam muito o Yuyu Teté, né? Aí às vezes eu achava que era porque elas eram muito legais, mas não, é porque é fácil falar Yuyu Teté. Yuyu Teté, Yuyu Teté. Daí, mas assim, eu vejo que elas são muito queridas, né? Elas são muito queridas e é gostoso você ver os filhos usufruindo da sabedoria, né? Eu vou contar um caso muito interessante. Lá na Imosp, onde eu estava,
o setor das crianças tinha uma apresentação. Só que era tipo de um. Era uma apresentação, mas era um tipo de um The Voice, sabe? Aqueles apresentações que julgam, falam, depois ganha prêmio, a melhor apresentação, tipo a da Yu, elas se dividiram. E elas se dividiram e cada um ia fazer uma apresentação diferente. Então uma estava competindo uma estava competindo com as outras. E aí elas estavam disputando para ver quem ia ficar com a Yuyu, com a minha filha, né? E aí tava a maior briga, né? Não, a Yuyu vai ficar comigo, não, a Yuyu vai ficar comigo, né? E eu fiquei meio que olhando, falei assim, nossa, o que minha filha vai fazer, né? E ela tava no meio desse dilema. Até que um dia a Yuyu chegou para mim e falou assim, pai, resolvi. Eu falei, e aí, decidiu qual grupo que você vai entrar? Ela falou assim, não, eu falei para as duas que não vou entrar em nenhuma, que para não dar briga para ninguém, então eu não vou participar de nenhum grupo. Nossa, mano! Nossa, como que da onde que você tirou isso da tua cabeça? Porque para mim isso não era nem opção, né? Eu falei, ou ela vai entrar aqui, ou ela vai entrar aqui. E ela então juntou as duas e falou assim: ó, eu não vou entrar em nenhuma, porque eu não quero que vocês briguem, porque vocês são minhas amigas. Então eu não vou entrar em nenhum e eu vou ficar só assistindo e batendo palma para vocês. Eu achei isso tão lindo, né? De onde veio esse negócio, né? Aí você que é pai ouve um negócio desse, fica tão feliz, né? Então assim, ele vai trabalhar então esse bloco, o filho sábio dá alegria aos outros. E acho que dá alegria principalmente para o papai e para a mamãe, né? A gente fica muito alegre quando a gente vê um filho tomando atitudes de sabedoria. Então vamos lá, o versículo 20, ele explica o começo desse bloco, falando que o filho sábio dá alegria para o seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Versículo 21, ele fala: a insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Mais uma vez, não ter bom senso e retidão, a insensatez e a retidão, né? Nós precisamos ter entendimento, né? Procede com entendimento. Quem tem entendimento, pessoal? Quem estuda, quem é interessado em conhecer as coisas. Quem sai da sua zona de conforto e começa a estudar, a procurar entender as coisas, procurar entender a Bíblia, procurar entender as filosofias que estão passando por aí no mundo, procurar discernir o certo do errado, né? Sai da sua zona de conforto. Dá trabalho estudar, né, pessoal? Não dá trabalho estudar? Dá trabalho pesquisar, dá trabalho verificar o certo do errado, né? Mas essa é o procedimento procede com entendimento, né? Busca o entendimento. Versículo 22 e 23, mais uma vez, vai falar sobre conselhos e conselheiros. 22 e 23, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. Como é bom um conselho na hora certa, né? Então, seja uma pessoa que pede conselho, seja uma pessoa que anda com pessoas sábias. Andar com pessoas sábias vai você se tornar mais sábio. Versículo 28, mais um versículo da língua. Pulando para o versículo 28, ele fala assim: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal, né? Então o justo pensa antes de responder. Você vai responder, o que você vai responder, né? E eu penso às vezes que a resposta não sei, às vezes ela é mais sábia do que você falar uma besteira, né? Então assim, qual a sua melhor resposta? Alguém faz uma pergunta, puxa, não sei mesmo, né? Ou vou inventar uma resposta boa aqui para ele não achar que eu sou burrinho, né? Não, eu acho que você não precisa ter esse tipo de atitude, mas se você realmente não sabe, você não responde. Então é importante você pensar em como proceder em relação às respostas. Versículo 30 faz uma comparação dessa animação e desse revigor nas nossas vidas. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos, né? Então, é bom, eu chamo isso de palavra de encorajamento.
Às vezes a sua presença já encoraja as pessoas, não é verdade? Só de você chegar, uma pessoa chegar num lugar, aquela pessoa faz uma diferença grande pra gente, né? E eu gosto de pensar nessa ideia de que eu gosto de ser uma pessoa que motiva as pessoas, que dá ânimo para as pessoas, que encoraja as pessoas a prosseguir, a continuar buscando, né, as coisas boas da vida. E o 32 e o 33, mais uma vez, trabalhar a questão da disciplina e do temor. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente nos sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Né? Então fica bem claro a importância da disciplina e a importância de receber repreensão para poder andar no caminho certo. Capítulo 16. Capítulo 16 começa com o versículo 1 muito importante, né? Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Olha só, pessoal, é importante que você faça planos, né? Então, em oração, Deus não vai falar tudo o que é para você fazer, tá? Se você está esperando Deus falar tudo o que é para você fazer, e se você quiser esperar sentado, você vai esperar a eternidade inteira, né? Porque Deus não vai ficar dando todos os detalhes do que é para você fazer. Deus vai deixar você fazer planos. Deus quer trabalhar na sua... que você trabalhe com aquilo que você conhece dele para fazer os seus planejamentos. Mas saiba do seguinte, né? A resposta certa, a resposta vem da língua do Senhor. Então Deus, você faz planos, mas ao mesmo tempo você dá essa autoridade a Deus para ele mudar os seus planos e reestruturar os seus planos. Percebi que isso aqui não é vontade de Deus, então eu vou fazer de uma outra maneira. E como que você faz isso? Junto com os conselheiros, junto com o seu hall de conselhos, de pessoas que fazem parte do seu hall de confiança, que você tem um elo com essas pessoas e essas pessoas te ajudam a ouvir a voz de Deus para a sua vida. Amém? Versículo 2, eles diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Ou seja, Deus avalia as motivações mais ocultas do nosso coração. Né? Quando você vai para algum lugar, você quer fazer alguma coisa, Deus sabe das suas motivações mais profundas. Se você está fazendo aquilo por amor, se você está fazendo aquilo para ganhar confiança das pessoas. E eu vejo muito disso, sabe? Quando a gente acaba sendo líder de uma instituição, da igreja, por exemplo. Sabe quem fica de olho na gente, assim, nessas pessoas? Os políticos. E quantos políticos já não me vieram para mim? Pastor Joel, posso te pagar um almoço, né? Participa de uma reunião comigo, não sei o quê, né? E às vezes eu fico pensando, a minha primeira pergunta que vem na minha cabeça é: qual é a motivação dessa pessoa? E eu não consigo, às vezes, discernir. Às vezes sim, mas às vezes não. Mas eu penso que Deus, ele avalia a motivação das pessoas. Para nós o caminho parece puro, mas o Senhor avalia o espírito. Então eu prefiro confiar em quem? No Senhor, né? Busco no Senhor. Se ele me der paz no coração, eu entro em contato e converso com essa pessoa. Se ele não der paz no meu coração, eu fico quietinho e falo, não dá, não vou conseguir, ou não vou poder, eu não vou, não quero me envolver com isso. Versículo 3, importantíssimo, pessoal. Versículo 3, ele diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só que importante, pessoal. Consagre ao Senhor, né? Talvez você pense em coisas pequenas, a gente não precisa consagrar ao Senhor. Mas isso para mim tem a ver com comida, né? Eu vou fazer uma comida, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor, eu vou tocar violão. Consagre ao Senhor o que você faz. Eu vou pregar num lugar. Consagre ao Senhor o que você faz. Eu vou fazer uma visitação. Consagre ao Senhor o que você faz. Isso
Quando você trata o versículo 3 como algo real na sua vida, sabe o que vai acontecer? Para tudo você vai orar ao Senhor. Porque se a Bíblia está falando, consagre ao Senhor tudo que você faz, e você faz um monte de coisa durante o dia, o que você vai fazer? Você vai consagrar ao Senhor toda hora, porque toda hora você vai querer fazer alguma coisa. E essa consagração vai te ajudar a não fazer o errado também, né? Então, por exemplo, vou mexer no computador, vou assistir vídeo. Oh Deus, te consagro esse tempo de ver vídeo nas tuas mãos. Quando você faz essa oração, você já fica com o coração meio alerta de não entrar em áreas no seu computador, na internet, que podem te causar um mal ou te fazem olhar coisas ruins, né? Porque eu penso o seguinte, pessoal, os olhos são a janela do coração, né? Aquilo que você assiste com os olhos está entrando no seu coração. Então tem que tomar cuidado, né? Eu tomo cuidado com isso. E eu tomo cuidado pelas minhas filhas. Então, quando elas querem assistir alguma coisa, eu assisto primeiro para saber o que é. E tem coisa que eu não vejo erro, mas tem coisa que eu acho tão bobo, né? Ela tem uns programas que ela assiste que é tão bobo. Meu Deus, como você consegue assistir? Mas eu assisti várias vezes e não vi nada de errado, né? E elas morrem de rir, se diverte, se joga no sofá dando risada. Eu não vejo alegria nenhuma naquilo ali, mas tudo bem, né? Eu já olhei, eu já avaliei, né? Então aquilo tudo bem. Então assim, consagre ao Senhor tudo que você faz. Olha, você vai ser bem-sucedido em tudo que você faz. Por quê? Não porque isso é uma regra. Ah, então se eu consagrar vai ter que dar certo. Se eu consagrar vai ter que ser bem-sucedido. Não necessariamente, mas nesse sentido de que consagrar ao Senhor tudo que eu faço me faz me conectar mais a Deus na minha vida. Vamos pular para o versículo 5. Versículo 5 diz o seguinte: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos, né? Então, cuidado para a gente não ter um coração orgulhoso. Coração orgulhoso geralmente é aquele coração de que você não precisa aprender mais nada, que você já sabe a sua verdade, só a sua verdade é a certa, e aí você não ouve ninguém, você acha que você está no topo e olha de todo mundo de cima para baixo, né? Deus detesta esse coração orgulhoso, sabe por quê? Porque às vezes o orgulhoso olha Deus de cima para baixo. Ele fala assim, esse Deus aqui não sabe muito não, eu sei mais do que Deus. Já pensou uma pessoa que fala isso? E eu já vi gente que fala isso, pessoal. Eu já vi gente, né? Então tomar cuidado com isso. Versículo 7. Versículo 7 diz assim: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele, né? Então, assim, olha só, os caminhos dessa pessoa são tão bons que até os inimigos dele ficam bem, né? Fica tranquilo, ó. Já que você não gosta muito de mim, mas tudo bem. Eu vou agir de uma forma que você se sinta melhor, né? Até isso. Versículo 9. O versículo 9 está meio ligado com o versículo 1, né? O versículo 9, ele diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, o seu coração, ele planeja, o homem planeja os caminhos, né? A gente faz planos, mas se você tiver a sabedoria do Senhor, se você viver no temor do Senhor, Deus vai guiar os seus passos. Por quê? A gente pode estar indo para a direção certa, mas pessoal, nessa direção certa tem os buracos. E se Deus não guiar os seus passos, você vai pisar em algum lugar que pode fazer você cair, né? Mesmo indo para a direção certa. Então, tenha isso na sua mente. O homem planeja o caminho, mas o homem que confia no Senhor e é sábio no Senhor, Deus vai guiar os seus passos. O versículo 12 até o versículo 15 faz uma palavra direcionada para o rei. E lembra nessa questão do que eu falei no Velho Testamento, que o rei é a representação da autoridade de Deus aqui na terra. Então, todo lugar que você expressa a autoridade de Deus aqui na terra, então, de uma certa maneira, esses versos estão falando com você, né? Então, o versículo 12 diz assim: os reis detestam a prática da maldade, portanto, o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos,
e dá valor ao homem que fala a verdade. Versículo 14. A ira do rei é um mensageiro de morte, mas o homem sábio o acalmará. Versículo 15. A alegria no rosto do rei é sinal de vida, a seu favor como nuvem de chuva na primavera. Então, faz essas comparações de não só com o rei, mas não tem o rei, né? No meu país não tem rei, então não é para mim. Ou é só para o rei Davi, para mim não, mas assim, pensa assim, toda vez que você exerce em alguma situação na sua vida, essa posição de autoridade, esses versículos eles são direcionados para você. Então você como autoridade tem que se agradar dos lábios honestos, tomar cuidado para não ter pensamentos de maldade, cuidado com as suas mensagens e a alegria no seu rosto vai dar sinal de vida para as pessoas. Pula para o versículo 20. Versículo 20 diz assim: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, mais uma vez, o versículo 20 traz aquela questão do que eu falei da prudência. Né? O que é prudência? Eu acho que é isso. Quem examina cada questão com cuidado. Né? Então, prudência é o quê? É você prever o que pode acontecer com ações que eu vou tomar hoje. Então, ações tomadas vão ter consequências. Quais as consequências que vão acontecer se eu tomar essa posição ou essa atitude? Né? Então, assim, prudência tem a ver com isso, com examinar cada questão com cuidado. E aí, quando você é uma pessoa cuidadosa, que avalia as suas palavras, né? Eu não sei se você tem esse costume, mas avaliar as suas palavras. Eu quero falar algo para alguém. Puxa, Deus, será que qual que é a melhor maneira de falar para alguém, né? Será que isso é necessário falar com alguém? E se você achar necessário, conversar com uma outra pessoa que você confia para ver se isso que você vai falar para essa pessoa vai ajudar ou não vai ajudar. E tudo isso é prudência. Tudo isso é você examinar bem as coisas antes de você tomar uma ação. Versículo 23 a 24, mais uma vez, fala sobre sabedoria e língua. 23, o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma, trazem cura para os ossos. Né? Como é gostoso a gente ouvir pessoas falando palavras agradáveis. Né? E eu quero trazer uma coisa para vocês, uma coisa que eu estudei essa semana, que eu estou fazendo aquele curso do Havaí que eu falei para vocês. E nesse curso ele falou, sabe, que às vezes nós ouvimos as vozes do mundo e as vozes do mundo só depreciam a gente. Ah, porque você não é bom. Ah, porque você faz tudo errado. Ah, porque você não é competente o suficiente para isso. Mas assim, você precisa confiar nas palavras que o Senhor diz de você. Que você é uma pessoa preciosa, que você é uma pessoa amada, que você é uma pessoa capacitada pelo próprio Deus, que você é uma pessoa equipada de sabedoria vinda do alto, né? Então, creia não naquilo que o mundo e o inimigo traz e acusa da sua vida, mas creia naquilo que Deus fala sobre você, que a palavra de Deus fala sobre você, tá? Então, assim, esse cuidado. Versículo 31, então, eu achei engraçado, o cabelo 31 fala dos cabelos grisalhos, né? O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, se porém mediante uma vida justa, né? E se obtém mediante uma vida justa, né? Se fosse tudo assim, né, mano? Todo mundo de cabelo branco tá certo, né? Mas não é bem assim, né? Mas tudo bem. Eu tenho cabelo branco desde os meus 16 anos. Eu fiquei feliz agora, o cabelo grisalho. Mas não é isso, né, pessoal? Eu acho que a ideia do cabelo grisalho, ele tá falando assim, uma pessoa que viveu, que experimentou, que passou por muitas experiências na vida, que caiu, que levantou, que falhou, que corrigiu, né? Essa é a ideia de cabelos grisalhos, né? E essa pessoa com cabelos grisalhos é uma coroa de esplendor, por quê? Porque viveu uma vida justa,
né? E essas pessoas têm muito a oferecer, né? Por isso que eu acho que às vezes o pessoal vai chegando aí próximo da terceira idade aí começa a se autodepreciar, que eu não vou fazer mais bem isso, que eu não vou fazer mais aquilo. Não, mas as pessoas têm uma experiência maior e essa experiência precisa ser propagada. Essa experiência precisa ser instrução para os mais novos. Nem todos os mais novos vão querer ouvir, mas você tem que estar sempre preparado para falar, né? E preparado para ensinar. E finalmente o versículo 32, é melhor o homem paciente, do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, né? E eu vejo aqui que a paciência, e eu penso no domínio próprio, né? Uma pessoa paciente, ela tem domínio próprio. Uma pessoa muito afoita, quer fazer tudo com a sua própria força, ela se desgasta muito rápido e a energia acaba muito rápido também, né? Acabamos a devocional de hoje e vocês vão ter férias do pastor Joel durante um tempo. Ai, ai. Que bom, alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, alguma coisa do texto que eu passei batido, que você quer acrescentar, você quer falar alguma coisa, quer confessar alguma coisa, quer. Vamos lá. Quem quiser pode abrir o microfone e falar. E o senhor desliga. O senhor desliga